Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã e todo o teu dia no nome de Jesus. Oremos ao Senhor juntos. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoa, Deus, a minha vida, abençoa a tua palavra. Muito obrigado por ter meditado nela, meu Deus. E abençoa também, meu Pai, essa pessoa que está assistindo este vídeo. Meu Deus, fala com ele. Resolva os problemas desta pessoa. Fale com ela, se for uma mulher, se for um adolescente, se for um adolescente ou um homem, uma criança, fale com esta pessoa no nome de Jesus e encoraje esta pessoa a confiar no Senhor e sabendo que o Senhor e do Senhor vem todas as nossas bênçãos. O Senhor é a fonte de todas as nossas bênçãos. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Quero que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe teu entendimento. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 14, o versículo 17, ou melhor, o versículo 13, capítulo 13, o versículo 17, né? E o 18 e consertando. Versículo 14, capítulo 14, versículo 17 até o 20, né? Não o versículo 13. Capítulo 14, versículo 17 até o 20. Lemos assim: Depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé. Isto é, o Vale do Rei. Este vale ali tem uma história muito semelhante do que passou com Abraão e depois o que passou com Absalão, né, o filho do rei Davi. Por isso é chamado o Vale do Rei, esta região ali onde o rei de Sodoma veio encontrar com Abraão. Mas lemos o 18 assim: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Na Bíblia em hebraico diz: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, ou abençoado seja Abraão do Deus Altíssimo, né, Criador dos céus e da terra. E abençoado seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Vemos aqui alguns fatos muito importantes. Se você me perdoa aí, eu devo ter falado o capítulo 13, mas é o versículo 14. O capítulo 14, nós estamos seguindo em sequência, né, a ministração da palavra de Deus para que você entenda o chamado de Abraão, como é o nosso pai na fé, como é a origem da nossa fé, como nós devemos crer, né? E por isso estamos discorrendo aí capítulo por capítulo, e você vai aprendendo a palavra de Deus. Talvez você não encontrou nenhum pastor que quisesse ministrar para você ponto a ponto da Bíblia, e eu sou orientado por Deus a fazer isso, né, neste tempo de vida que eu tenho. Não sei quanto tempo será, mas eu sei que este tempo é dedicado à obra de Deus para ensinar a você a palavra de Deus. Então, vemos aí no versículo 17, né, que depois que Abraão então tem a sua conquista e tudo, o rei então de Sodoma vem se encontrar com ele no vale, né, do rei, né, chamado Vale do Rei, num vale que existia ali. Só que havia algo espiritual muito grande acontecendo ali. E antes que o rei pudesse falar a Abraão, aí apareceu então alguém ali muito importante, que disse que era rei de Salém e também sacerdote do Deus Altíssimo. Este se chama Melquisedeque. Melquisedeque, ele não tem genealogia, apesar de que alguns sábios judeus, né, diziam que ele era o próprio Sem, filho de Noé, que estava aparecendo ali como sacerdote e como rei de Salém, porque Sem vivia também nos dias de Abraão, ainda estava vivo nos dias de Abraão, então diziam que era Sem. Né? Jim Swaggart também, na sua Bíblia, pegando carona com esses sábios aí, estudiosos aí da Torá, ele então também confirma ser, né, ou dizer ser
sem o filho de Noé. Mas isso contradiz o que está em Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, eu não creio que nem Jim Swaggart, nem esses sábios aí, são mais estudados do que o escritor de Hebreu e mais inspirados do que o escritor de Hebreu. E Hebreus capítulo 7 diz o seguinte, que este Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote eterno. Ele não tinha genealogia. Ele apareceu e desaparece, né? Ele fica na história ali como uma história que sempre teve andamento. Por isso que a Bíblia chama de Jesus o sacerdote da linha de Melquisedeque, que não tem, né, princípio e não tem fim, é sacerdote eterno. Melquisedeque era um símbolo de Cristo. Só que aí também vemos a Melquisedeque trazer o rei de Salém, que é Jerusalém, né, que é chamado rei de paz. Ele então traz pão e vinho. Esta é a primeira ceia que a Bíblia mostra, né, que a Bíblia fala. Pão e vinho, veio ali então oferecer. E como foi oferecido este pão, esse vinho? Depois que Abraão vem de uma grande conquista. Depois que Abraão colocou no coração que ele arrancaria das mãos do inimigo, né, dos inimigos, Ló e os bens de Ló. Se ele tivesse tirado só Ló, já era muito bom, mas ele conseguiu também tirar os bens, tirar as mulheres, né, que foram levadas escravos, os homens, as crianças, tirou tudo, e os bens de Sodoma e Gomorra, ele pegou tudo de volta. E Hebreus diz que Abraão vem de uma grande matança, então não foi uma guerra simples, foi uma guerra sangrenta e houve morte, né? E então Abraão estava ali já com a recompensa que ele achava que era a maior recompensa, que era Ló, né? Ele deixou Ló com seus bens no lugar devido. Mas quando ele está, então, já terminada a sua batalha, o que acontece? O rei de Sodoma vem encontrar com ele. Porém, quem vem dirigido por Deus para encontrar com ele é Melquisedeque. Ele traz pão e vinho. Então vemos aí a aparição da primeira ceia, do primeiro pão e vinho, que já também simbolizava Jesus Cristo, e isto é um assunto muito importante, que pode discorrer a Bíblia toda, este pão e este vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Bom, ali estava então a Melquisedeque oferecendo a Abraão, e ele começa então a abençoar Abraão, dizendo: Abraão, você é abençoado do Deus Altíssimo. Na nossa Bíblia em português diz pelo Deus Altíssimo, mas você pode ir lá, dar um risquinho em cima do pelo e colocar da tradução de hebraico, é abençoado do Deus Altíssimo. O que ele estava dizendo? Abraão, você é propriedade de Deus. Deus tem o coração dele em você. Deus tem aliança com você. Deus tem pacto com você. Você é o abençoado do Deus Altíssimo. Você é diferente. Você faz diferença. Você se entregou totalmente para Deus, Abraão. E Deus é abençoado também por ter você. Então, quer dizer, a fonte de bênção é abençoada. Por isso que o título dessa mensagem é este: Fontes da Riqueza. Porque você não vai ver só uma fonte, você vai ver várias fontes que produzem riquezas, mas Deus ali aparece a Abraão como: tu és a minha propriedade. Melquisedeque está dizendo isso: tu és meu e eu sou teu. Nós temos uma aliança, Abraão. É Deus com você e você com Deus Altíssimo. E esse Deus Altíssimo não é qualquer um. Diz Melquisedeque, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o maior que existe. Ele é o maior que tem. Ele começou tudo. Ele fez tudo. Ele é dono de tudo. E Abraão, foi ele que entregou os inimigos teus nas tuas mãos. Ele trouxe para você, Abraão, os teus inimigos e te fez vitorioso sobre eles. Então o que está acontecendo ali?
É o que o salmista falou. Depois de Abraão derrotar os seus inimigos, Deus prepara um banquete para ele, a ceia para ele, vindo da mão de um rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Então estava ali Melquisedeque ministrando para Abraão a vitória de Abraão e dizendo: Abraão, você é abençoado, o reino de Deus é abençoado, os céus são abençoados, demos glória a Deus por tua bênção. E Abraão então impactado com aquele monte de bênção, com aquelas palavras abençoadoras, com aquele pão, com aquele vinho, com aquela primeira participação de ceia, né, simbolizando a ceia do Senhor Jesus. E Jesus disse que esta ceia nós tomaremos na glória juntamente com ele, depois que vencermos também as nossas batalhas aqui, como venceu Abraão, depois que vencermos as nossas batalhas aqui como igreja do Senhor Jesus, nós tomaremos a ceia do Senhor com ele. Ele, o sacerdote eterno e rei, ministrando também a nós e nos chamando de abençoados e dizendo: eu e vocês somos abençoados porque vocês são meus e eu sou teu. Jesus nos dirá isso pessoalmente: vocês são benditos de meu Pai. Vocês têm comigo direito à herança que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Isso tudo foi preparado para você. Então ali estava Abraão passando, né, para aquele momento gostoso, momento maravilhoso. Mas algo aconteceu logo depois disso. Abraão então pega tudo que ele conseguiu lá, que ele conquistou de volta, tira 10%, tira o dízimo e entrega, né, com gratidão a Melquisedeque. Ele entregou ali então o dízimo de tudo que tinha, tudo que conquistou ali naquelas guerras. Ele entregou então a Melquisedeque. E aí é a aparição do primeiro dízimo na Bíblia, né? A Bíblia é muito completa. A ceia nos acompanha até a volta de Jesus. O dízimo também nos acompanha até a volta de 10% daquilo que conseguimos nas nossas batalhas. Deve ser dedicado ao Senhor, deve ser levado ao Senhor, ao sacerdote que Deus coloca nas nossas vidas para nos abençoar, para dizer que somos abençoados e para trazer a ceia do Senhor, a graça de Deus, o bem que o Senhor faz às nossas vidas. E então Abraão é passado pela prova, né? Depois disso, logo depois, Abraão é passado pela prova. O rei então diz para ele: olha, devolva só os homens e as mulheres, né, e as crianças, mas fique com tudo que você conquistou na guerra. E Abraão diz para ele: você não sabe, rei, eu estava orando na batalha, eu estava consagrando a minha vida na batalha, quando Deus entregava nas minhas mãos os meus inimigos, os teus inimigos. Ele entregava nas minhas mãos os inimigos do meu sobrinho, ele entregava nas minhas mãos e eu os derrotava. Mas eu levantei, rei, as minhas mãos para os céus e jurei a Deus que de ti eu não tiraria nada. Tudo que é bem teu vai para você. Eu não quero a tua riqueza, rei. A minha riqueza vem de Deus. Meu querido e minha querida, o mesmo aconteceu com Jesus depois que foi enaltecido ali no Jordão, depois que os céus ali falam com ele, né? Depois que Deus fala com ele: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. É o mesmo que aconteceu com Abraão, o mesmo que acontece com você e comigo às vezes, de Deus ter prazer na nossa vida. Somos passados pela prova. Jesus foi para o deserto e o diabo oferecendo riquezas para ele também, mentindo a ele. Mas Jesus venceu o diabo. Abraão venceu ao rei de Sodoma, dizendo: não, fique contigo as tuas riquezas. Eu nunca me jogarei nas tuas mãos para ser subjugado por você e para você dizer ao rei que me enriqueceu um dia. A minha riqueza vem de Deus. Então, por isso o título dessa mensagem: fontes da riqueza. Você pode ter várias fontes por aí, vários caminhos por aí para você se enriquecer, mas o bom mesmo é você saber que a tua riqueza vem de Deus. Deus trabalha nas nossas vidas. Enquanto Abraão estava lá trabalhando, guerreando, lutando, Deus estava preparando para ele um banquete abençoador, provando que Deus estava com ele, tanto enriquecendo a ele,
como na guerra com ele, e agora recebe Deus o dízimo daquilo que ele conquistou na guerra, o faz passar pela prova, mas mesmo depois da prova, ele sai dali vencedor, porque ele venceu a oferta do rei. Ele não se jogou às riquezas que o mundo oferece. Melhor, disse Abraão, é a riqueza que vem de Deus, e é Deus quem me enriquece. Então, meu querido e minha querida, se você buscar a Deus, se você agradar a Deus, se você servir a Deus, você caminhará abençoado nesta vida, e o céu estará feliz com você. O céu estará aberto para você. Você poderá falar com Deus, como Abraão falou ali na guerra, levantando as mãos, glorificando a Deus e dizendo: tu és a minha riqueza, meu Deus. Eu não levarei nada da guerra. Eu levarei a ti aquilo que sou, propriedade do Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Deus abençoe você. Creia nisso. De Deus é a nossa fonte de toda a bênção, de toda a riqueza, de todo o benefício. Só Ele pode te dar prazer. Só Ele pode te fazer feliz. Você vai ver depois que Ló perde tudo. Você vai ver depois que Sodoma e Gomorra perdem tudo. Mas Abraão está firme com aquilo que Deus deu a ele. Que Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Aqui não tem gritaria, aqui não tem falsas profecias, aqui não tem falsa promessa, aqui tem a palavra de Deus. Deus te abençoe no nome de Jesus. Um grande abraço meu, Pastor Riva Martins.